Olá, eu sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre Juízes 17 e 18. Mica e o ídolo da sua casa. O levita em casa de Mica. Os danitas buscam herança maior. Roubada a imagem de Mica é conquistada a cidade de Laís. Juízes 17. E havia um homem na montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja casa lançasse maldição, e de que também me falasse, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu-lhe as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora tomar, tornarei a dar. Pois ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma fundição que ficaram em casa de Mica. E teve este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins e consagrou um dos seus filhos para que fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Havia um moço de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim até a casa de Mica, segundo o seu caminho. Disse Mica: De onde vens? E ele disse: Sou levita de Belém, de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então lhe disse Mica: Fica comigo, e for, se me for pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o sustento, e o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Juízes 18. Naquele dia não havia rei em Israel, e os mesmos dias da tribo dos Danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não havia caído por sorte sua herança. E enviaram os filhos de Dan da sua tribo 5 homens, dentre eles homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e reconhecer a terra. Eles disseram: Ide, reconheceis a terra, e chegaram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita, e dirigindo-se para lá, lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui? E ele lhe disse: Assim, assim me tem feito Mica, pois me tem contratado e eu te sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus para que possamos saber
se prosperarás o caminho que seguimos? E disse o sacerdote: Ide em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor. Então foram aqueles 5 homens e chegaram em Laís. E viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidônios, quietos e confiados. Nem havia autoridade alguma do reino que por qualquer coisa envergonhasse a alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham relação com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zorai e a Estanhol, os quais lhe disseram: o que dizeis vós? Eles disseram: Levantai e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, e vós estareis aqui tranquilo. Não sejais preguiçoso para irdes para entrar a possuir essa terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos entregou nas mãos, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos Danitas, de Zorá e Estaol, 700 homens munidos de armas de guerra. E subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá. Então chamaram a esse lugar Maanedã até o dia de hoje. Eis que está por trás de Kiriat Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís, e disseram aos seus irmãos: Sabeis vós também que naquela casa há um éfode e terafins, e uma imagem de escultura, e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então, se dirigindo para lá, chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e os soldados, e os 600 homens que eram dos filhos de Dan, munidos com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura, o éfode e o terafins e as imagens de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam munidos com armas de guerra. Entrando ele, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura e o éfode e os terafins e a imagem de fundição, disseram o sacerdote: O que estás fazendo? E eles lhe disseram: Cala-te, põe a mão na boca e vem conosco. E se nós, por pai e sacerdote, é melhor ser sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo, de uma família em Israel. Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou o éfode e os serafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. E assim viraram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. Estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam na casa junto à casa de Mica reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram os seus rostos e disseram a Mica: Que tens que tanta gente convocaste? Então ele disse: os meus deuses que eu fiz me tomastes juntamente com o sacerdote e partiste. Que mais me resta agora? Como, pois, me diz o que é que tens? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: Não nos faça ouvir a tua voz,
para que porventura homens de ânimo mau não se lance sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho, e os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais forte do que ele, virou-se e voltou para sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, e o povo, quieto e confiado, e os feriram com fio da espada, e queimaram a cidade com fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe do Sidom, e não tinham relações com ninguém. E a cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram-lhe Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera em Israel. Era, porém, antes o nome dessa cidade, Laís. E os filhos de Dan levantaram para si, levantaram para si aquelas imagens de escultura. E Jonathan, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois,